Banco Central, que recorreu da decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, que é o Jonathan de Jesus, que autorizou uma inspeção no órgão regulador para analisar a documentação daquele caso master do banco, né? O BC argumenta no recurso apresentado junto ao próprio TCU que esse tipo de inspeção precisa ser aprovado por colegiado da Corte de Contas e não por um ministro individualmente. Pois é, esse embargo foi apresentado pela autoridade monetária depois do despacho do ministro Jonathan, que autorizou a inspeção. O relator decidiu que a inspeção deve envolver todo o acervo de documentação do caso e, olha só, em um ambiente seguro e também sob as cautelas aí de sigilo legal. O objetivo é verificar a motivação e também coerência da decisão do Banco Central de liquidar aí o banco de Daniel Vorcaro. Pois é, de acordo com a decisão do relator, o que vai acontecer? Os técnicos do TCU vão ter que fazer um rastreamento de documentos relacionados ao caso e também vão ter que analisar como foram tratadas as negociações de mercado apresentadas por Vorcaro. Vai ser necessário ainda investigar quais alternativas poderiam ter sido montadas antes da liquidação. Pois é, nesse recurso, o Banco Central destaca que o regimento interno do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, estabelece a inspeção como um instrumento de fiscalização para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou mesmo apurar denúncias. Ao decidir pela inspeção com máxima urgência, o ministro Jonathan de Jesus não descartou, inclusive, a possibilidade de intervenção futura via cautelar no processo, atos com potencial de difícil reversão, como a venda ou desmobilização de ativos do Master. Vamos lá para Brasília conversar mais uma vez com a repórter Lara Alves. Laura, você tem mais alguma informação sobre esse caso de Brasília para a gente, hein? Tenho sim, Síria. O que está previsto agora é uma nova rodada de depoimentos no âmbito do inquérito que investiga essa possível fraude no sistema financeiro da transação entre o Banco Master e o BRB, que é o banco aqui de Brasília. Foram marcados alguns novos depoimentos já para fevereiro de algumas figuras que são importantes. E aí estamos falando de ex-diretores e sócios do Banco Master e também de ex-diretores ali do BRB. O primeiro depoimento que está marcado já para o dia 3 de fevereiro é do ex-presidente do Banco Central, do Banco aqui de Brasília, o BRB, o Paulo Henrique Costa. Alguns outros nomes ligados ao Banco Central, ao Banco Master, também vão ser ouvidos nessa nova leva de depoimentos. Eu peço licença para colar aqui com vocês e não errar nenhum nome. Nessa lista dos que vão prestar depoimento estão Augusto Ferreira Lima, Luiz Antônio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, que são ali funcionários e ex-diretores do Banco Master, que passaram pela instituição financeira. Também vai ser ouvido nessa leva o superintendente de operações financeiras do BRB, Robério Mangueira, e o ex-diretor Dario Osvaldo. Então, esses são os nomes que vão ser ouvidos já no mês de fevereiro. Agora, um outro ponto importante que eu queria trazer para lembrar a vocês é que existe uma pressão muito grande por parte de alguns parlamentares, principalmente de oposição, para que seja constituída uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional para investigar o Banco Master, é a CPMI do Banco Master. A tendência é que eles apresentem já no início de fevereiro, quando forem retomadas as atividades legislativas, um documento com todas as assinaturas necessárias para constituir essa CPMI. A composição de uma CPMI, a constituição, na verdade, depende diretamente de quem? Do presidente do Congresso Nacional, hoje Davi Alcolumbre. Ele precisa ler o requerimento de criação da comissão durante uma sessão do plenário do Senado Federal. Portanto, o que a gente tem é que vamos depender, na verdade, do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para saber se ele vai deixar ser criada essa comissão ou se não. Aí vale lembrar que não tem CPIs hoje montadas na Câmara dos Deputados, e enquanto no Senado Federal a gente tem duas que estão correndo. A primeira delas é a CPI do INSS, com previsão inicial de término já no mês de março, e lá para o mês de abril, início de maio, a CPI do crime organizado. Então, se de fato for constituída essa CPMI do Banco Master, a gente vai ter essa investigação logo nos primeiros meses do ano e, quiçá, chegando ali perto das eleições. Existe um temor de como isso pode interferir nas eleições, então vai haver uma análise e também
também depende dos deputados que estão movendo essa comissão mista conseguir o número mínimo de assinaturas. E aí, só um parênteses, comissão mista por quê? Porque ela tem senadores e deputados em sua composição. Não é só uma CPI em que acontece com uma das casas, não. São as duas casas ali envolvidas nessa investigação.